Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então vejam só, a gente finalizou o conteúdo que fala sobre a Europa e agora a gente inicia com a Ásia. Como citado no bimestre anterior, a gente viu ambos os continentes de forma unida, né? Como se um único conteúdo. E nesse terceiro bimestre a gente começa a ver eles de forma separada. Então, encerrando a parte da Europa, a gente entra agora com a Ásia. E aí, não muito diferente do continente europeu, a Ásia também ela é conhecida mundialmente pela sua grande diversidade, seja ela natural, climática, vegetativa, populacional, além também de fazer parte de grandes enredos. Tanto é que no primeiro capítulo dessa unidade, que fala sobre a localização e regionalização, vem focando justamente num subtítulo que é chamado Um Mundo num Continente. Ou seja, é como se existisse a presença de um mundo dentro desse continente, justamente por essa abordagem tão dinâmica que se estende dentro desse continente, né? E aí, claro, vem aí os enredos geográficos, que vem aí contando como o maior continente do planeta, né? Com cerca de 44,5 milhões de quilômetros quadrados, uma população estimada em 4,5 bilhões de habitantes, e, claro, uma diversidade aí de variações latitudinais. Esse continente tem aí a presença das zonas térmicas polar ou glacial ártica, assim como também temperada ao norte e tropical. Então, quando se fala de clima, a gente também tem essa variação, variando aí entre seus extremos, norte, sul, leste e oeste, certo? Então, toda essa grandeza de território tem também uma grandeza de aspectos naturais e culturais, tá? E aí, quando a gente fala no sistema de regionalização, no livro de vocês, na página 149, vem abordando da seguinte maneira. Essa regionalização ou divisão regional da Ásia foi feita com base em critérios sociais, culturais e econômicos. Ou seja, as regiões foram destinadas de acordo com as semelhanças, que eu acho que eu pulei, culturais, religiosas, étnicas e econômicas dos países. Então, só para a gente fazer uma volta aí no tempo. A gente já estudou, dentro da disciplina de geografia, a diferença entre região e de regionalização. Dentro do continente asiático, né, do continente como um todo, há esse processo de regionalização, que é justamente que separa os países que têm características mais próximas, sejam voltadas para a questão religiosa, cultural, étnica e também econômica. Então, dentro desse processo de regionalização, a Ásia conta aí com 5 regiões. A Ásia, deixa eu ler aqui direitinho, setentrional, o Oriente Médio, o sul da Ásia, sudeste asiático e o extremo norte. E como já é de se esperar, né, a gente tem aí em destaque no conteúdo do livro didático de vocês, da seguinte forma. Os países da ex-União Soviética, né, que caracteriza aí uma região e que tem entre suas qualidades de semelhanças, tanto a questão populacional, quanto também climática e de relevo, né? Temos o Oriente Médio, que também se destaca dentre essas situações, tanto culturais, étnicas e de diversidades naturais. Dando continuidade, temos o sul da Ásia, que já aborda uma configuração diferente, é justamente onde tem aí a presença das grandes elevações de relevo e que demanda as temperaturas mais baixas do continente. Temos o sudeste asiático, que por menos que pareça, é justamente a região que tem mais características agrícolas, né? É justamente onde a gente tem aí o plantio de arroz em maior demanda e toda uma estrutura voltada justamente para o sistema agrícola, seja ele através de sistema de irrigações ou de próprio plantio às margens dos rios que existem nessa região. E, por fim,
a gente tem o Extremo Oriente, que já tem características bem divergentes uma da outra em questão de diferença assim, de pequenos espaços. Então, no Oriente Médio, é até engraçado ser dito isso, mas é comum a gente estar numa área seca e, de repente, a gente se deparar com uma grande montanha que no seu topo há a presença de gelo, né? Então, os picos mais elevados, eles tendem a ter a presença de temperaturas mais frias, enquanto as planícies têm características secas. E aí é interessante que é como se eu pegasse o meu modelo de celular, gravando esse vídeo, e você comparasse com o seu celular que você está assistindo o vídeo, né? Então, podem ser marcas que aparentemente seriam iguais, porque a gente está fazendo uso do mesmo produto, que afinal de contas é o vídeo, mas ao mesmo tempo ele está sendo produzido e reproduzido em aparelhos diferentes, e isso a um curto espaço do nosso campo visual. Então, o Oriente Médio, ele traz essas características peculiares de uma variação de clima e de temperatura, assim, consequentemente, sua vegetação, muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito próximas uma da outra, tá certo? E aí, por enquanto, a gente fica por aqui, para dar abertura aí no continente asiático. Mais pra frente a gente se aprofunda, tá bom? Um cheiro e a gente se encontra logo mais.